Olá amigos, lição número 10 da parte de quinta-feira, falando sobre ver Jesus face a face, ou ver a Deus face a face. Estamos falando sobre a lição, um caminho através do véu. Jesus entrou no santuário celestial e abriu um caminho para que nós pecadores pudéssemos entrar, estar na presença de Deus. E hoje a lição fala sobre ver o rosto de Deus face a face. Ver a face de Deus, logicamente, seria um privilégio muito grande, mas como pecadores nós não temos condições de fazer, ou de fazê-lo. Moisés disse para Deus: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. E Deus respondeu a Moisés lá no Êxodo, dizendo: Moisés, um pecador não pode ver a minha face e continuar vivo. Eu vou passar por você, vou abrir um buraco na rocha, você vai ficar escondido, depois que eu passar você me verá pelas costas. Você não vai ver a minha glória, você vai ver a minha bondade. Então, Moisés viu a Deus pelas costas, a glória dele, a bondade dele. E foi tão forte esse momento que o rosto de Moisés foi parecendo de alumínio. As pessoas, quando viam Moisés, ficavam com medo, refletia uma luz do rosto dele, teve que colocar um véu. Então, um ser humano ver o Deus verdadeiro, santo, poderoso, face a face, nas condições que nós vivemos hoje, é praticamente impossível. Por isso que Jesus, com seus méritos, ele nos representa e ele nos franquia a nossa presença diante de Deus. Isso é algo que as pessoas assim consideram um privilégio, estar diante de Deus, com a condição de que Jesus é o nosso escudo. Ele é aquele que fica entre Deus e nós e nos apresenta perante o Pai. Por isso, Jesus se tornou filho, foi colocado no trono à direita de Deus, se tornou então o sumo sacerdote para ministrar em nosso favor. Conta-se que havia um rei que tinha uma cicatriz muito feia no lado esquerdo do rosto, e ele ficava zangado por causa dessa cicatriz, porque tirava assim a expressão fisionômica dele. E ele percebia que todo mundo que conversava com ele só olhava para aquela cicatriz. Já viu alguém que tem espinhas no rosto? Parece que as pessoas só ficam olhando para aquelas espinhas e a pessoa se sente incomodada, constrangida. Pois esse rei tinha cicatriz e as pessoas ficavam, quando conversava com ele, ele percebia que os olhos da pessoa miravam aquela cicatriz e ele ficava muito zangado. Ficou muito zangado. Um dia ele queria fazer um autorretrato para colocar na sala do palácio. Chamou alguns pintores, mas todos eles acabaram enfurecendo muito mais ainda o rei. Porque alguns pintavam a cicatriz e quando mostravam o quadro para o rei ficava zangado. Não queria aquele quadro mostrando a cicatriz. Alguns então retiravam a cicatriz e isso não representava a verdade. Então o rei mandava dar uma surra nos dois grupos, tanto os que pintavam a cicatriz como aqueles que não pintavam também. Chegou um momento que o rei ficou muito feroz. Ele disse: eu vou mandar dar uma surra e prender todos os pintores do reino. São incompetentes, incapazes de pintar um retrato meu. E então, nessa situação, o príncipe ficou preocupado e disse: meu pai, tenha calma. Há de haver alguém que deve pintar um quadro do senhor de forma real. Até que um dia apareceu no palácio um pintor e disse: eu sei como pintar um retrato do seu pai. Me leve na presença dele. O príncipe foi até lá e disse: meu pai, está aí um pintor, disse que vai pintar um quadro do senhor, o senhor vai gostar muito. Ele disse: então, se você garante, meu filho, pai, eu já terei informações, o homem é muito bom. Então o pai disse: então traga o pintor à minha presença, meu filho. O príncipe foi lá, trouxe o pintor saudou o rei e disse: majestade, estou aqui para pintar um quadro do senhor. Eu quero que o senhor fique sentado no trono, como está, e faça uma pose, por gentileza. Eu quero que o senhor coloque a mão no queixo e o dedo indicador esquerdo, o senhor vai colocar sobre a cicatriz. Eu vou pintar um quadro do senhor dessa forma. O rei achou aquilo inusitado, e o pintor então foi com toda calma, pintando, retratando, até que chegou no final e disse: pronto, majestade, está aqui pronto o seu quadro. A cicatriz está aí. Eu não a mostrei porque o seu dedo estava em cima. Então eu não faltei com a verdade. E ao mesmo tempo, ninguém consegue ver a cicatriz porque ela está assim debaixo do dedo. O rei ficou muito feliz, disse: maravilha, o senhor realmente é um gênio. O senhor fez algo totalmente natural. E mandou recompensar regiamente esse pintor. Mas só foi possível que isso acontecesse porque o príncipe apresentou e representou esse pintor diante do pai, que era o rei. Jesus Cristo é o nosso príncipe, é o nosso rei, foi entronizado como rei, e ele nos leva à presença de Deus. Só que nós somos pecadores. Para que nós pudéssemos estar, ou possamos estar na presença divina, nós temos que ter esse representante maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta para a igreja dos hebreus, que estavam abatidos, mas Paulo estava injetando neles uma dose de motivação, de confiança, e que eles
tinham que permanecer firmes, porque a recompensa era grandiosa, eles tinham um representante no céu, não precisavam voltar para as velhas práticas de procurar um sacerdote e oferecer cordeirinho. Jesus já havia feito um sacrifício completo, e agora Jesus os apresentava diante de Deus. A pergunta número 5 é: como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele mostrou que nós já chegamos a Jerusalém Celestial para vermos a face de Deus. Aqui está o texto, Hebreus, capítulo 12, 2 a 24, diz: mas vós chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos. Vocês chegaram na universal assembleia e na igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, vocês chegaram diante dele, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma boa e uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Olha só, o apóstolo Paulo colocou aqui uma expressão maravilhosa de ânimo para as pessoas. Vocês já chegaram a Jerusalém Celestial, ao Monte Sião. Se animem. Vocês chegaram na Assembleia dos Santos. Vocês são maravilhosos. Vocês são pessoas dignas, porque Jesus vos apresenta diante do Pai. Ele diz, sabe como ele apresenta? Pelo sangue da aspersão. Porque o sangue de Jesus é mais justo do que o sangue de Abel. Abel foi o segundo, foi o segundo nascido no planeta. E diz a Bíblia que foi chamado de o justo Abel. Ali no livro de Hebreus 11, na galeria da fé, Abel está ali como o justo Abel. E diz Paulo, Jesus é mais justo, o sangue dele é mais justo do que o de Abel. Então, para a pergunta, como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, mostrou que já chegamos a Jerusalém Celestial para vermos a face de Deus? Resposta: através da fé em Jesus, nosso mediador e sumo sacerdote. Nós chegamos pela fé ao céu, à presença do Pai. Ele garante nossa justificação e nos dá acesso ao Pai. Você não pode ser considerado justo de maneira nenhuma. Não tem merecimento, eu também não. Nós somos pecadores, pensamento, obras, atitudes, nós pecamos cada momento. Mas quando você se apresenta diante de Deus através de Jesus, Jesus diz: meu Pai, eu morri por esse também. Mas ele é fraco. Senhor, meu Pai, aperfeiçoa, por favor. E o Espírito Santo vem e nos aperfeiçoa. E então Deus diz: então eu vou justificá-lo. Ele não merece, mas pela minha graça eu vou dar a ele uma vida santa, justificada, santificada. Pena que nós voltamos aos pecados outra vez, né? Por isso que o apóstolo Pedro diz assim, o apóstolo João também, a pessoa que volta assim ao pecado é como o cão que volta ao vômito, a porca volta a se enrolar na lama outra vez. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Hebreus, mostrou que a perseverança nos caminhos do Senhor e a fé em Jesus como sacerdote, ou nosso sumo sacerdote, nos garante o direito de estarmos na presença do Deus eterno. Eis o que Paulo mencionou em Hebreus 4, 14 e 16. Diz assim: visto que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, cheguemos, pois, com confiança junto ao trono da graça, para que possamos achar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que maravilha, tá? Visto que nós temos um grande sumo sacerdote, cheguemos com confiança junto ao trono de Deus. Isso é espetacular para nós como cristãos. Não precisamos estar batendo a cabeça, não precisamos estar em desalento, nem em desespero, porque nossa condição pode ser melhorada diante de Deus através do Senhor Jesus Cristo, nosso sacerdote. Por isso, o fato de termos um sacerdote que nos representa diante de Deus deve fazer vibrar as cordas do nosso coração como se fosse um instrumento. Existe um instrumento chamado alaúde. Quando você toca uma corda, as outras vibram. Quando Deus toca a nossa vida, a corda da fé, as outras devem vibrar. As cordas da solidariedade, do amor a Deus, do amor ao próximo, devem ser vibradas por essa mensagem de promessa de que podemos estar diante de Deus, representados pelo Senhor Jesus Cristo. Não somos um cisco no universo. Nós temos identidade diante de Deus. E isto muda totalmente o foco da nossa adoração. Nós temos identidade diante de Deus. Pode ser que você se sinta ínfimo, pequeno. Numa das orquestras, o maestro levantou a batuta e começou então ali a dirigir aquela grande orquestra de mais de 150 componentes. E o homem da flauta lá atrás pensou: o que eu estou fazendo aqui com essa flauta minúscula diante desses grandes instrumentos? Eu sou um Zé Ninguém, um zero à esquerda. E então o flautista parou de tocar.
Imediatamente o maestro bateu a batuta e fez todo mundo se parar. E perguntou, por que o senhor da flauta parou de tocar? Ele ficou espantado. Não imaginava que o maestro estivesse ouvindo o som da flauta. Ele disse, é que eu pensei que eu não fizesse nenhuma diferença nessa grande orquestra. O maestro disse, meu amigo, o senhor é o único instrumento pelo qual eu consigo acompanhar a sinfonia. Por favor, não pare de tocar, o senhor é o instrumento mais importante. O homem se olhou para os colegas e disse, impressionado. E recomeçaram a tocar, e agora o flautista com maior vigor e maior alegria pela participação. Nós podemos ser ínfimos em nossa maneira de ser, talvez em nosso conhecimento teológico, talvez em questão de cultura, mas diante de Deus podemos ser grandes. Eu conheci um senhor velhinho, analfabeto, mas tinha um poder na oração impressionante. Onde ele ia, pessoa doente, ele orava, a pessoa se levantava do leito. Ele disse, Deus me deu o dom da cura, e deu mesmo. Impressionante. Eu conheci um outro também muito simples, aprendia o que os outros ensinavam, mas sabia profecia como ninguém. Pessoas que maravilhosamente serviam a Deus. Enquanto estamos nesse mundo, temos que tornar esse mundo melhor pela nossa participação, porque temos um representante glorioso no céu, que é o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Ellen White escreveu o seguinte, lá na Nova Jerusalém, Atos dos Apóstolos, página 582, assim, ali na Nova Jerusalém não haverá mais maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, verso 3. Que glória para aqueles que serão salvos e creem hoje no poder da representação de Jesus. Ele nos representa perante Deus. Alegre-se, então, com essa boa notícia que Jesus, agora, nesse momento, está te representando diante do Pai. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que nos fala que podemos ver a Tua face e que já estamos na Sua presença hoje pela intercessão do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, Deus abençoe você, tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. E oremos pelos nossos irmãos que estão na Ucrânia, muitos estão já conseguindo ir para a Polônia, para alguns países em redor, para conseguir, assim, sair daquele local, mas muitos estão ainda residentes ali, muitos estão proibidos de sair dali. Vamos orar por essas pessoas, que Deus os abençoe e os proteja. Fica com Deus. Amém.